Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wesley, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Letras em nível doutorado e hoje eu vim falar para vocês sobre um autor muito importante na questão da teoria da enunciação e do ensino, que é o Mikhail Bakhtin. E hoje eu vim indicar algumas obras para vocês que estão começando a ler Bakhtin, para vocês que já estão lendo, já têm algum contato com Bakhtin. De início, eu vou dividir minha fala em duas partes. A primeira, eu vou citar duas obras que são de autores que leram Bakhtin e que escreveram sobre as suas ideias. E a outra são os próprios livros de Bakhtin, algumas obras que são interessantes de vocês conhecerem e lerem. A primeira obra que eu vou citar para vocês é uma do Faraco. Ela se chama Linguagem e Diálogo, como vocês podem ver aqui na minha mão. As Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin. É um livro inteiramente escrito por Faraco. E nesse livro, como vocês podem ver, ele é bonitinho, até uma capinha diferente, a imagem do Bakhtin aqui na frente. O Faraco discute algumas ideias, alguns conceitos que o Bakhtin desenvolve junto ao seu círculo. Então, não é só discutindo um texto do Bakhtin ou uma obra do Bakhtin, é discutindo várias, então tem várias conceituações, algum apontamento sobre alguns autores, uma introdução ao que foi o círculo de Bakhtin e por aí vai. Essa obra é muito interessante para você que está começando e para você que já começou e está com dificuldade de entender um pouco as ideias de Bakhtin. Essa obra é excelente. Essa obra aqui eu até tive a oportunidade de ganhar o autógrafo do Faraco quando ele foi ao UEM, aí em 2019, quando eu estava no mestrado. Outra obra que também trata dos conceitos importantes de Bakhtin é uma organização feita pela Beth Bright, que é chamada Bakhtin Conceito-Chave. Essa obra é muito interessante, ela é uma organização da Beth Bright. A Beth Bright tem alguns textos publicados nesse livro aqui mesmo, mas não são todos os textos dela, são de vários autores. Entre eles nós temos aqui o texto do Adail Sobral, do Faraco também, da própria Beth Bright, que é a que organiza essa obra, a Irene Machado, o Valdemir Meotello e por aí vai. Então, vários autores, cada capítulo trata de um conceito do Bakhtin, e também alguma discussão já na questão da análise. Então eles trazem alguns apontamentos que podem ser analíticos, então alguns conceitos que já vão colocando na prática analítica. Obra muito boa para você que está começando e que está tendo dificuldade de entender um pouco a escrita do Bakhtin. E agora, já apresentados esses dois textos que são digamos assim, introdutórios, que trazem as ideias de maneira um pouco mais resumida, eu vou apresentar a vocês os livros de Bakhtin, as principais obras. E de início eu vou começar com aquela que eu considero mais importante, que é muito mais citada em relação às teorias enunciativas, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Essa minha edição é de 2014, então vocês podem ver, temos o nome do Bakhtin, Mikhail Bakhtin, e o nome Voloshinov. As novas edições, com novas traduções, feitas pela Sheila Grillo, elas já apresentam só o nome do Voloshinov, não apresenta como autoria do Bakhtin. Lembrando que Bakhtin e Voloshinov faziam parte do mesmo círculo, então é um círculo organizado pelo Bakhtin, em que os outros teóricos também, não só os dois, tinham Medvedev, que também estavam ali discutindo algumas ideias acerca do dialogismo. Essa obra ela é já bakhtiniana, né, escrita pelo Voloshinov e o Bakhtin, e ela já traz alguns conceitos, claro, nessa toada aqui dessa obra, e ela é muito interessante, ela é muito boa, principalmente porque você está partindo aí para a teoria enunciativa, entender o que é enunciado, o que é interação, o que é o signo linguístico, a ideia de ideologia, que é diferente da ideia de ideologia para análise do discurso materialista. Então essa obra de Bakhtin, muito boa para você já começar a ter a leitura em Bakhtin mesmo. A outra
que é muito importante para o ensino é essa, que já é chamado Gêneros do Discurso. Essa é a tradução nova, então essa já é a nova tradução da Sheila Grillo. Na verdade é do Paulo Bezerra, essa organização aqui. E aqui nós vamos ter as principais ideias que norteiam os gêneros discursivos. Então, aquilo que é usado hoje no ensino, nós temos as ideias aqui, ó, construídas bem nessa obra. E por fim, eu vou citar uma obra um pouco menos conhecida, né, mas para quem já é leitor de Bakhtin, com certeza já ouviu falar, para quem está começando talvez ainda não tenha ouvido falar, que é essa obra aqui, A Questões de Literatura e de Estética, podem ver aqui o nome, ó, Bakhtin. E aqui nós temos algumas ideias, alguns pontos analíticos muito interessantes, alguns conceitos desenvolvidos aqui muito interessantes, como a ideia de forças centrífugas e centrípetas, a questão do plurilinguismo. Então nós temos ideias enunciativas, ideias do dialogismo também sendo desenvolvida nessa obra. Ela é um pouquinho maior do que os outros livros que eu apresentei a vocês, mas também de fundamental importância para a leitura, para se aprofundar em Bakhtin. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você está começando, espero que esse vídeo ajude a você a caminhar em Bakhtin, a conhecer melhor as ideias do dialogismo, do círculo Bakhtin. E é isso, pessoal, até a próxima, até mais.